Foram uma boa noite a todos. E aí, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Estou falando aqui direto de Portugal, galera. Para quem não sabe, estou morando aqui em Portugal desde dezembro. Moro aqui atualmente em Braga. E é o seguinte, pessoal, hoje especialmente, né, dando continuidade aí ao que a gente já vem falando sobre inteligência artificial, tecnologia, tendências, sistemas e tudo mais. Eu falei na nossa última live, né, até para recapitular um pouquinho aí, eu falei de alguns prompts, né, ou melhor dizendo, alguns GPTs da vida, né? Falei ali do Write for Me, falei um pouquinho da console da Anthropic, né, dizendo aí que é uma console que você tem lá uma ferramenta, né, uma solução dentro da Anthropic, que para quem não lembra quem é a Anthropic, é a plataforma do Claude, né, que você consegue melhorar um prompt já existente ou você consegue gerar um prompt. E falei um pouquinho da plataforma da OpenAI, né, falando ali que você tem uma área ali na plataforma da OpenAI chamado Playground, né, e no Playground você consegue fazer exatamente o que a palavra está dizendo, né, alguns testes, viabilizar algumas soluções, algumas tecnologias, viabilizar alguns prompts. E é muito legal que os assistentes que você cria ali, depois você pode utilizá-los. Né? Então, se você cria um assistente que, sei lá, que é um gerente de projeto, você cria um assistente que lê uma imagem, ou você cria um assistente que faz uma redação, ou você cria um assistente que faz uma estrutura de post, uma estrutura de blog, e você depois pode levar isso para o Make, N8N e outras plataformas. E por fim, mostrei para vocês os meus GPTs, beleza? Hoje a gente vai dar só uma caminhada aí, eu vou falar um pouquinho de estrutura de prompt, né? E tem uma estrutura bastante conhecida hoje no mercado, que é a estrutura chamada PASEF, tá? Para quem ainda não ouviu falar, né, o PASEF beira, né, o conceito de um prompt quase perfeito, né? Porque não existe prompt perfeito, mas você usando o PASEF, você vai ver que 95% de tudo que você vê hoje na internet, né, das pessoas colocando ali no LinkedIn, as pessoas colocando ali no Instagram, colocando no TikTok, receitas e bulas de prompt. Se você aplicar o conceito do PASEF, você vai resolver 90% do que essas pessoas falam aí. Beleza? Deixa eu começar aqui com o meu formal boa noite a todos, né? Boa noite, Gisele. Obrigado por estar fazendo parte aí, né? E fico feliz de você estar com a gente mais uma vez. Beleza? E para você que for entrando e mesmo que estiver vendo isso depois numa oportunidade que você está assistindo isso gravado, sem problema nenhum, se quiser fazer alguma pergunta, se quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Lembrando, né, que hoje é muito importante você seguir o nosso canal, até para dar um toque aqui para você, né? Segue aí o canal, se inscreve no canal, né, que isso ajuda a gente a entregar o conteúdo para mais pessoas. Então, a sua inscrição realmente traz bastante valor para a gente. E compartilha, né, isso com outras pessoas da tua rede aí sobre isso. Beleza? Então vamos lá para esse prompt quase perfeito, né? Porque essa estrutura PASEF. Então pense o seguinte, tá? Toda vez que você for fazer qualquer pergunta utilizando qualquer ferramenta GPT, sempre tenha em mente, né, essa estrutura do PASEF, né? Porque ela objetiva algumas características. Para quem ainda não está acostumado muito com a palavra prompt, vamos só traduzir prompt, né, como um comando verbal, né, estruturado, né, escrito, que você escreve ali para uma LLM, seja ela qual for a LLM, você escreve esse comando para ela e ela interpreta esse texto que você está colocando e executa essa função. No passado a gente entendia que prompt era uma coisa muito mais como associada à linha de comando. Hoje é uma estrutura de comando, então está um pouquinho mais alargado o conceito. Tudo bem, então vamos lá. O P do PASEF, então tenta sempre quando você quiser escrever um prompt, você usar essa estrutura, o P significa papel, né? Papel ou persona, quem é, né, que vai executar aquela função que você está pedindo. Aí você tem o A, né, do PASEF, o A de ação, o que você quer que a IA execute, né?
contexto ou conteúdo. Ou você pode dar um conteúdo para ela com base nesse conteúdo, com base nesse artigo, com base nesse papel, ou você pode dar um contexto para ela, né, explicando o cenário onde ela está. Você está avaliando uma série de documentos, você está avaliando várias provas, você está avaliando, analisando um conjunto de documentos XYZ, ou você, o contexto que você quer que ele, com base nos laudos médicos, né? E esquema ou esqueleto, qual é a estrutura que você quer que aquilo execute para você. E por fim, e não menos importante, o tom. Qual é o tom que você quer que aquilo dê, ou no caso do F, o formato. Né? Então, você pode usar tom ou formato. O objetivo do PASEF, galera, é trazer um pouquinho para a gente de clareza, especificidade para a IA, contexto, né, uma instrução explícita para ela e uma brevidade de expressão. Então, vamos pegar o seguinte contexto. Pô, Luiz, eu quero melhorar lá o meu LinkedIn. Então, como um especialista em LinkedIn, né, o papel que eu quero que ele faça, que ação que eu quero que ele faça? Eu quero que ele faça uma pesquisa estruturada, uma análise do meu LinkedIn. Qual é o contexto? Né? Pegue o meu currículo e, com base nos dados do meu currículo, reescreva aquilo ali. Qual é o esquema que eu quero que você faça? Faça isso ou usando storytelling, ou faça isso seguindo uns bullets, ou seguindo uma estrutura que você acha que seja uma estrutura mais funcional. Né? E que tom que você quer? Ah, eu quero um tom autoritário, eu quero um tom instrucional, eu quero um tom profissional. Professoral, né, como se fosse um professor escrevendo. Eu quero um tom mais amigável, como se eu estivesse numa conversa. Então, essa é a grande sacada do PASEF. Vou dar um exemplo aqui para vocês, utilizando o PASEF no meu PC aqui, tá? Então, ó, vocês estão vendo a tela aqui do meu computador, e eu estou pegando um PASEF aqui, ó. Então, assim, é só para a gente fixar, né? Então, eu estou voltando aqui o comando. Então, olha, ali eu tenho persona. Opa, deixa eu parar o prompt aqui, que eu dei um enter sem querer, né? Então, deixa eu parar ele aqui, ó. Eu tenho o P lá de persona, define quem está executando a tarefa, incluindo suas habilidades e experiências relevantes. Ação ou atividade especifica a tarefa ou projeto que precisa ser realizado. O contexto, o conteúdo fornece o cenário em que a tarefa será executada, incluindo objetivo, prazo, recursos disponíveis. Estrutura ou esqueleto detalha as etapas ou fases principais da tarefa, incluindo objetivo, atividade e entregas para cada fase. E o tom ou formato indica o estilo de comunicação a ser usado, garantindo que esse tom seja apropriado para o público em questão. Eu tenho aqui uma cola, né? Eu vou usar essa cola aqui só para mostrar para vocês um exemplo, por exemplo, tá? Então, ó, estou pegando aqui esse mesmo prompt que está aqui, né? Estou apagando ele aqui para a gente e estou colocando aqui, ó. Ó, qual é o prompt que eu estou usando aqui para o nosso exemplo, tá? Então, deixa eu apagar só aqui que copiou os bullets. E eu vou falar para vocês o que está escrito aqui e a gente vai ver qual é o resultado que a gente tem aqui, tá? Ó, eu vou apagar as palavras, pode deixar, não muda nada para o prompt, tá? Mas só para vocês entenderem, ó. Você é um gerente de projeto com expertise em metodologias ágeis, focado em entregas de soluções de alta qualidade. Então, estou falando que quem vai fazer essa atividade é um gerente de projeto. Então, eu vou falar para ele, ó, crie um plano detalhado para o desenvolvimento de uma plataforma de sistema de avaliação e performance, utilizando a metodologia ágil. Contexto que eu quero que ele atue, né? O contexto que ele é, ó, a equipe de desenvolvimento é composta por profissionais multidisciplinares, né? O objetivo é criar uma plataforma intuitiva robusta que permita avaliações, né, de performance precisas e confiáveis. Temos um prazo de 6 meses para a entrega do projeto. Beleza? O contexto que eu estou dando para ele. A estrutura que eu quero que ele siga, né, o E de estrutura, eu quero que ele siga o seguinte E aqui, ó. Faça um plano dividido em 5 etapas principais, com uma breve descrição de cada etapa, incluindo os objetivos e entregas. E por último, use um tom profissional e motivador. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó, só para a gente mostrar a diferença, eu vou pegar esse prompt aqui, vou apagar ele e vou falar assim, ó, crie um plano de projeto para uma plataforma.
plataforma de avaliação de performance. Tá? Muitas vezes, muitos de nós, ou por pressa, ou por desconhecimento, ou por uma necessidade de uma coisa muito rápida, muito precisa, a gente vai escrever um prompt desse, né? Se prompt está errado, errado ele de fato ele não está mesmo, né? Tá até certo. Só que um prompt desse eu estou pedindo para ele criar um plano. Lembre-se o tempo todo que a IA que a gente trabalha, a IA, seja Gemini, seja Claude, é uma IA generativa. Então, ela tem lá o top P, o top K, que eu já falei nas lives anteriores. Se você não viu, dá uma corridinha na live 8, que eu vou falar do top P e do top K com um pouquinho mais de detalhes. E ali você vai lembrar que a IA fala sempre por aproximação. Né? Então, existe uma condição que ela se aproxima da pergunta que você faz. Porém, quando eu falo, cria um plano de projeto, né? Será que a IA está assim, está com essa na cabeça dela? Ela sabe que é um gerente de projeto perguntando? Será que é um plano de marketing? Será que é um plano de avaliação? Será que é um plano estratégico? Que plano é esse? Né? Cria um plano de projeto para uma plataforma. Mesmo dizendo que a palavra é um projeto, que plano é esse? Né? Eu não estou dando muito detalhe, por mais direcionado que possa parecer que está a minha pergunta, ela está muito ampla. E aí, se eu der um enter aqui para executar essa atividade, ela até vai executar, né? No caso, olha que curioso que tem aqui, né? Aqui está um plano de projeto estruturado para a plataforma de avaliação de performance com foco de diagnóstico de habilidade e direcionamento estratégico, como é o caso do Evoque. Por que está aparecendo isso daqui para mim, né, galera? Porque aparece isso. Ah, é porque você usou um prompt anterior. Não, porque aqui, ó, nas minhas configurações do meu GPT, eu tenho uma característica, né, que está configurado o meu perfil aqui na máquina. Né? Deixa eu ver aqui, geral, arquivos, blá, 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 notificações, personalização, controle de dados, perfil do consultor, aplicativo segurança assinatura. Devia estar aqui, sistema, autodetectar aqui, verificação. Onde que está essa informação? Meu GPT, personalizar meu GPT, está aqui, ó. Tá, é aqui, ó. Personalizar meu GPT, tá? Então, o GPT deveria chamar você por Luiz Torres. O que você faz? Chief Performance Officer, né? O meu cargo. Característica do ChatGPT. Responda sempre no idioma português Brasil, ou Evoque uma plataforma. Tá vendo? Eu estou explicando para ele aqui muito das minhas características. Então, 90% das vezes que ele for responder, ou 100% das vezes, ele vai pegar aqui, nesses dados aqui, ó. Algo mais que o GPT deveria saber sobre você. Meu nome é Luiz Torres, sou o fundador da Two Towers, blá, 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 blá. Então, eu estou dando todo um contexto aqui para ele. Isso, galera, ajuda muito, né, na hora que eu estou fazendo perguntas mais genéricas, e eu também faço perguntas genéricas como você, ele dá uma certa direcionada nas minhas perguntas genéricas, porque eu dei um perfil para ele ali, né, que é o perfil da minha assinatura, então isso transforma o meu GPT um pouquinho mais eficiente. Mas, mesmo assim, não vai ser tão bom, tá? É bom, melhora e muito, mas não a ponto de um prompt melhor escrito ajudar. Então, aqui, ó, definição do projeto, nome do projeto, plataforma de avaliação de performance, objetivo criar uma plataforma, escopo, cadastro, blá, 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 blá. Não no escopo avaliação técnica comportamental, como diz que no MBTI, né? Levantamento de requisitos funcionais, requisitos não funcionais, arquitetura e tecnologia, lá vai utilizar um front-end em React ou, né, Next.js, o back-end vai ser em Node ou Python, bancos de dados em Postgre, que é uma base de dados gratuita, né? Infraestrutura vai usar um Cloud, Azure, está usando todo mundo pelo jeito, painel da admin um no-code, pode usar um Retool para acelerar o MVP, e aí ele está explicando, ó, desenvolvimento fase 1, desenvolvimento fase 2, desenvolvimento fase 3, e assim vai, né? Todas as informações aqui, seguindo essa ordem aí. De certa forma, ficou uma boa definição, mas a gente percebe, né, que ele foi
genérico o suficiente para construir isso, mas ele poderia ser um pouco mais específico. Então vamos lá, vamos voltar aquele prompt lá que eu coloquei, você é gerente de projeto, esse prompt que eu tinha acabado de colocar, e vamos fazer uma comparação com esse prompt com o outro, né? Beleza, ele já saiu para uma plataforma ágil, né? Já comecei a escrever aqui que já vai ser uma duração de 6 meses. A etapa é o planejamento estratégico, atividade-chave do workshop de definição, criar o backlog utilizando o Moscow, porque eu falei de ágil, então isso já muda completamente a ferramenta. Eu falei, crie um plano de projeto. Ele poderia ter criado, teoricamente, ele criou um plano muito mais linear do que qualquer coisa que eu já estou falando. Eu quero que você crie um plano de projeto ágil, então isso já dá um outro viés para a ferramenta. As etapas de design do X, entregas, e aí vocês vão vendo que ele vai caminhar nessa direção aí da ferramenta. O que eu quero dizer com isso aqui, galera, que quando você usa um prompt, né, mais estruturado, onde você descreve melhor as informações, e aqui eu poderia, por exemplo, no contexto, pegar o material do Evoque, que hoje eu tenho, e colocar aqui no contexto. Então, vocês poderiam pegar, sei lá, um contrato que você tem, ou um plano, uma referência teórica de um projeto que você já fez, se você viu que foi um sucesso, colocar no contexto, uma estrutura que você acha que fique melhor, quebrada assim, parágrafos, ou querer quebrar assim, tipo, um texto, 3 bullets e um resumo, aí isso vai ser a estrutura que você quer. Se você der todas essas informações, o resultado é extremamente mais eficiente, como vocês podem notar. Então, esse prompt, né, que a gente chama de PASEF, né, que não é nenhuma, que a gente chama de acrônimo, né, ele te traz uma série de resultados, né, mais eficientes para que você consiga fazer uma estrutura de prompt mais eficiente. Então, amanhã ou depois, quando você estiver aí na sua internet e uma pessoa fala, olha, temos um prompt aqui fabuloso, tal, né, que aí você percebe que a pessoa está começando lá, público-alvo, nicho, negócio, e tal. Cara, se você pegar o PASEF, ele muitas vezes é muito melhor do que a maioria desses prompts. Então, qualquer pergunta que você queira fazer para IA, procure sempre, né, procure sempre utilizar ele no teu contexto de trabalho, né? Então, eu sou arquiteto, eu sou empresário, eu quero criar um plano, eu quero criar uma análise, eu quero criar o entendimento de um produto, eu quero criar uma campanha de marketing, ou eu quero perguntar alguma coisa para a IA, mas eu quero que a resposta dela seja um pouquinho mais limitada, seja uma resposta um pouquinho mais eficiente. O PASEF sempre vai dar conta de responder isso, né? A Gisele está me perguntando aqui se o PASEF pode ser utilizado em qualquer IA ou chat. Então, para responder a pergunta da Gisele, nós temos aqui, a resposta que ele fez o ágil aqui para mim. Então, eu vou abrir aqui um outro banner, vou entrar no Claude, né, que é essa triada entrópica que eu acabei de falar, e vou grudar o mesmo prompt que eu acabei de colocar aqui. Vou colocar esse mesmo prompt aqui para a gente ver o que vai acontecer. Mesmo prompt, galera. Você é gerente de projeto, com expertise, e vou dar enter aqui e vou ver o que o Claude responde em relação a isso. Né? Então, a gente está usando uma outra IA. Uma coisa legal que as IAs estão fazendo agora, não sei se vocês gostam ou não gostam muito, é desse modelo que o Claude acabou de responder, que chama-se Lousa, né? Que é quando ele escreve uma estrutura mais fácil de você ler e copiar, né? Então, você está vendo que ele está escrevendo aqui do lado e está montando aqui todo esse segmento, né? Então, o prompt PASEF, você pode usar ele em qualquer LLM, não tem problema nenhum LLM que você usar, pode ser ChatGPT, pode ser Gemini, pode ser qualquer um, não tem problema nenhum, qualquer LLM você pode usar. E aqui, o Claudio acabou de me responder, então, né, com relação ao plano, aqui desse lado.
ele está resumindo, né? Plano estruturado, apresentado na abordagem ágil, tal. Aqui ele está fazendo um resumo. E desse lado aqui, que é a lousa, né? Ele está escrevendo todo o plano aqui. Aí eu tenho duas opções aqui de copiar, ou eu posso publicar, né? Então, se eu tiver um ambiente que eu posso publicar, seja um GitHub, seja um outro lugar, eu posso publicar direto, é uma função nova que hoje aí atrás para a gente, né? Então, se eu tiver conectado a alguma plataforma, alguma coisa, aí eu consigo fazer essa publicação, né? Essa publicação é muito parecida, né? Bem similar à publicação que você tem hoje na maioria das ferramentas. O Notion tem essa opção de publicar que você... Qual é a vantagem disso, né? É um prompt que ele se torna compartilhado, né? Então, ao invés de eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V, vai ser um arquivo em Word e mandar para alguém, a publicação, ela já vai, esse link, né, já vai para uma pessoa que você coloca, e aí a pessoa tem acesso a essa instrução aqui da mesma forma que você está vendo. Então, vamos ver aqui, plano de desenvolvimento e plano de avaliação de performance, visão geral do projeto, 6 meses, a metodologia ágil, sprint, ele já separou dizendo que o sprint tem 2 semanas cada, equipe multidisciplinar, que estava escrito lá, etapa 1, 4 semanas, são 2 sprints, sprint 1 e 2, que nessas 4 semanas você vai fazer o quê? Os objetivos, definir requisitos, estabelecer atividades principais, workshop, as entregas. É engraçado, né? O Claude usando a palavra entregas em metodologias ágeis, né? Não é muito convencional a gente utilizar palavras entregas, né? Porque eles geram artefatos e tal. Não usa muitas palavras. As palavras são muito mais comuns, né? A palavra entregáveis ainda está escrita errada, né? Que são entregas. As palavras entregas, elas são muito mais utilizadas pelas metodologias ágeis, né? Eu acho que usa metodologia linear, preditivo, PMBOK, né? Que usa a palavra entregas, né? A metodologia ágil vai utilizar backlog, vai utilizar palavras como incremento, vai utilizar outras palavras, né? Que é mesmo para separar, né? Para que as duas escolas, né? A escola de ágil e a escola preditiva, fiquem separadas aí. Então, para o mesmo resultado, eles vão usar palavras diferentes, claro, cada um vai puxar, né? Vai falar que a palavra tem mais sentido no seu universo. E aqui está falando as entregas, documentos de requisitos funcional, o que vai acontecer na etapa 2, né? Outra frase, outra palavra que não é comum na metodologia ágil. Então, se eu quisesse corrigir aqui, né? Então eu já iria corrigir a forma que ele está escrevendo, né? Por exemplo, eu poderia dizer assim, né? Refaça com os conceitos do ágil. Né? Ágil não usa entregáveis, não usa etapa ou fase, são sprints. O que mais? Usa incremento, backlog, não soa, né? Usa incremento, backlog, com limite. Opa. E assim por diante. Vamos ver se ele altera isso pra gente. Olha lá, produto backlog, visão, épicos, release sprint, olha lá os must have. Então ele já veio, né? Isso também, galera, é uma sacada muito legal da IA, né? Eu acho que isso se torna um diferencial muito grande, muito estratégico para a gente, porque assim, não é porque a IA escreveu tá certo, não é porque a IA escreveu tá correto, né? Então, é importante também você ter conhecimento da tecnologia, da ferramenta. Por exemplo, você está escrevendo um código em Python, será que de cara ele está escrevendo Python, ele no começo está confundindo Python com JSON, né? Então, será que ele não está confundindo alguma coisa com alguma coisa? Então, é importante também você ser um pouquinho especialista, né? Para que você
entenda, né, se ele está escrevendo correto ou não está correndo correto. Vamos ver aqui outra pergunta de Gisele. Eu uso o ChatGPT e o Gemini. Deixa eu ler aqui, desse lado aqui. Deixa eu ampliar aqui para ver se consigo ler. Então, eu uso o ChatGPT e Gemini, percebo que o Gemini responde mais com mimimi. Tem como mudar isso ou é a característica? Percebo que o Gemini responde mais com mimimi. Cara, é engraçado, né, que as IAs elas são testadas com um conjunto de parâmetros, né? Então, recentemente, eu notei que quem respondeu com um pouco mais de mimimi para mim, por incrível que pareça, foi o ChatGPT. Né? O Gemini tem uma tendência, pelo menos às vezes que eu converso com ele, de ter textos mais longos e não tão estruturado. Eu acredito que a lógica que está por trás disso é a seguinte: nós temos que considerar algumas variáveis importantes. Né? A primeira é que toda IA ela é testada, ela é validada, né, com um arcabouço muito grande de documentos de vários idiomas, não só de português, inglês e francês, mas de vários documentos. E o que realmente faz o diferencial de como ela é treinada é o algoritmo que ela está usando para ser treinada. Então não é tanto a documentação. Diferente de uma Maritaca, que foi uma IA que ela foi testada e validada quase que 100% com documentação brasileira. 90% de tudo que a Maritaca utiliza é a documentação brasileira. E Gemini, Claude, Anthropic, e aí vai, DeepSeek, todos esses, né, são testados, são validados com 90% de ferramentas de documentos americanos. Com relação a essa coisa do ter mimimi ou não, ou ter um viés de escrita, eu acho que tem muito mais a ver com o viés do próprio algoritmo, o viés do próprio sistema. Por que isso? Eu vou fazer uma brincadeira com vocês, vou ver, não sei se vai dar certo, mas eu vou fazer uma brincadeira com vocês agora, online real time. Vou escrever bebê e bater enter. E vou procurar em imagens. Né? Até pouquíssimo tempo atrás, vocês estão vendo que tem alguns bebês negros aqui, né? Até pouquíssimo tempo atrás, mesmo assim você vê que é um percentual bem pequeno. Mas eu não estou vendo bebê oriental, né? Eu não estou vendo outros tipos de bebê. Né? Então, eu tenho uma impressão que se eu quiser um bebê oriental, vou ter que escrever aqui bebê oriental. Será que oriental? Será que é assim que a gente deveria, que a IA deveria responder? Quando eu fizer essa primeira pergunta para ela, bebê, né? Teria que vir bebê oriental, bebê indígena, bebê, sei lá, de outras culturas? Sim, não? Como que funciona esse viés do algoritmo e por que é assim? Eu tenho certeza que se eu tivesse na Ásia agora e colocasse a palavra bebê, muito provavelmente os bebês que não parecer primariamente seriam bebês asiáticos. O que eu quero dizer com isso? Que independente da configuração que você faça, independente das coisas que escreve, sempre vai ter o viés da pessoa que está desenvolvendo o sistema. Eu posso falar isso com propriedade pelo próprio Evoque, né? Que quando eu criei o Evoque, eu em nenhum momento, né, em nenhum momento da criação do Evoque, eu parei para pensar no agente, que o agente fosse homem ou mulher. Né? Então eu escrevi o agente e fui eu que escrevi. E como que o agente ficou escrito no final? O agente ficou escrito com um tom masculino. Então, assim, é o Luiz Torres lendo um documento para você. Então, no momento que você recebe um relatório do Evoque, você muito provavelmente vai ver palavras assim. Você é uma pessoa tímida, né? Ou você é tímido, né? Então é muito provável você ver escrito lá, você é tímido e tem uma tendência a escrever textos com a mão direita, né? É muito mais provável você ler um texto que ele vai ter um viés e uma puxada masculina do que você ver um texto neutro. Por quê? Porque fui eu que criei o agente. Então, no momento que eu estou criando o agente,
Eu uso, né, naturalmente uma forma de escrita masculinizada. Então, assim, é um tom muito um homem dizendo, um homem falando, porque fui eu que escrevi. E eu recentemente só estou comentando isso porque, passando por uma pessoa, ela comentou, falou, olha, me chamou a atenção porque eu, sendo mulher, né, respondi o Evoque que ele veio com todas as respostas masculinas. E foi aí a primeira vez que me caiu a ficha que eu tinha criado um agente homem lendo o documento. Então agora, né, a gente está no processo de ajuste da IA para que ela, quando for mulher, ela vai tomar um tom feminino, quando for homem, ela vai assumir um tom masculino, né? Então, pelo nome da pessoa, ela vai assumir se é homem ou mulher. Provavelmente vou ter outros tipos de críticas, porque não é o nome que define o gênero, mas é a melhor ferramenta que eu tenho, por uma ausência de uma ferramenta melhor, de ficar perguntando qual é o gênero da pessoa no momento da pergunta, como que ela quer ser tratada. Mas o que eu quero dizer é que toda IA vai ter viés, né? Ou toda ferramenta de tecnologia vai ter viés, ou todo documento vai ter viés, ou não vou dizer todo, mas 90% a gente sempre vai ter um pouco de viés aí. E com relação se tem mimimi ou não tem mimimi, na minha percepção, eu acho que quem tem mais mimimi é o ChatGPT. Eu acho que ele é mais, e ele tá, de um tempo para cá, ele tá meio escrevendo pouco, tá soando que ele tá com um pouco mais de preguiça para escrever. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu tô com uma percepção não tão boa sobre ele. Então, assim, é uma coisa genérica, sem muita utilização, estou fazendo ali rapidinho, qualquer coisa, estou escrevendo um e-mail, estou escrevendo uma carta, estou escrevendo uma nota, estou escrevendo um paper, o ChatGPT resolve meu problema. Quero alguma coisa mais longa, com mais parágrafos, quero textos mais longos, quero escrever uma coisa, um blog, que eu quero que venha 4, 5, 6, 8 parágrafos num blog, eu prefiro o Gemini, que o Gemini escreve mais. Quero uma coisa mais sensata, mais coerente, mais direta, eu prefiro o Claude. Eu acho que o Claude ele é um pouquinho que nem esse que eu estou usando agora, é o Claude. Eu acho que ele é um pouquinho mais objetivo, ele é um pouquinho mais direto nas respostas dele. Beleza, Gisele? Então, vamos lá, deixa eu fechar aqui e vamos dar continuidade aqui só para mostrar outras coisas para vocês aqui que está dentro do meu roteiro de hoje. Então, queria falar um pouquinho do prompt PASEF, né, que acabei de passar para vocês. Usem bastante, né, sempre vão ampliando aí, né, outros personagens. Só uma dica que eu queria dar para vocês: não adianta muito você escrever você é um gerente de projeto sênior, você é um gerente de projeto com 20 anos de experiência, você é um gerente de projeto que há 15 anos, não ajuda muito isso, tá? Gerente de projeto para ele é gerente de projeto, depois as outras variáveis que você colocar não vai ter tanto significado. Queria compartilhar algumas ferramentas que eu acho muito legal com vocês, uma delas é o Tutor AI. O Tutor AI, ele é uma ferramenta que eu acho muito, 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 muito legal. E ele faz o seguinte: vamos imaginar que você queira escrever, sei lá, sobre blockchain. Você quer criar um curso de blockchain, tá bom? Então, teu objetivo é falar, vou criar um cursinho de blockchain aí. Então, o Tutor AI, deixa eu entrar aqui na minha biblioteca, que eu já tenho um curso escrito, tá? Então, eu coloquei, né, na minha biblioteca aqui, eu já tenho um curso já feito por ele aqui. Deixa eu ver se está aqui ainda. Já foi para o Beleléu, já não está mais aqui o curso que eu tinha feito. Ó. Tem na biblioteca. You have no course in your library. Eu tinha um curso aqui, mas tudo bem. Né? Então, criar um novo curso aqui. Eu vou criar um curso online real time com vocês. Blockchain. Tá bom? Quero criar um curso sobre blockchain. Eu vou colocar aqui introdução ao blockchain. Esse é o curso que eu quero fazer, Create Course. Vou só torcer para que ainda eu tenha um crédito para isso, né? Would you like to do course? Nem li. Foi direto. O que o Tutor AI faz? Galera, eu acho essa ferramenta, assim, mesmo a versão free dela, eu acho descomunal, né? Então, ó, eu tenho aqui, ó, Fundamentos do Blockchain, Conceitos básicos do blockchain, 1 hora e 30 minutos, 5 lições, ele gratuito, hein, galera?
segurança e criptografia, 1 hora e 30 minutos, mecanismo de consenso e mineração, smart contracts e aplicações e tendências futuras e impactos sociais, 1 hora e 30 cada lição. Então você clica aqui no módulo 1, estou clicando aqui no módulo 1, ele acabou de criar esse curso para mim, então, lembrando que eu estou conectado na internet, por isso que fica um pouquinho mais lento, mas a vantagem dessa ferramenta é que você consegue criar cursos e treinamentos do jeito que você quiser, customizado da forma que você quiser, e você pode tanto aprender, criar esse curso para você aprender, você pode criar, por exemplo, sei lá, o teu filho ou a tua filha está com problema numa determinada disciplina, num determinado programa, então você pode escrever lá curso básico de tal coisa, e ele vai fazer um curso básico, sei lá, curso básico de geometria, curso básico de desenho, e que nem aqui, se eu quiser fazer um curso básico de Python, aqui está o meu material, dá só uma olhada se fica lindo ou não, né? Introdução ao blockchain, né? Então aqui eu tenho o texto de introdução, componentes do blockchain, tá aqui os componentes do blockchain para eu ir lendo e aprendendo, né? Componentes do blockchain, o terceiro aqui, relevância e aplicações, e aqui eu tenho conclusão do capítulo 1, né? Aqui em cima, a simplificação, o quiz, depois que eu leio, ele gera o quiz, ele gera alguns exemplos aqui para gente. Aqui do lado está toda a estrutura do curso que eu acabei de mostrar para vocês. Galera, é ou não é algo desproporcional? E a gente está aqui, eu estou numa versão free, tá? Eu não estou na versão paga dessa ferramenta, mas eu acho que o Tutor AI é simplesmente uma ferramenta fabulosa. Se você quiser aprender alguma coisa, alguma técnica, um produto, serviço, e você quiser aprender, ou se você quiser fazer aqui um curso, um treinamento e colocar isso na internet para as pessoas comprarem, você quer fazer um curso de algo que você não conhece, você clica aqui, ele vai fazer o curso inteiro para você, você vai poder colocar isso numa plataforma, alguma coisa, e ainda monetizar em cima disso. Esse é o Tutor AI, está escrito aí, tutorai.me, beleza? Para quem quiser depois, tá aí a dica, deixando a dica aí para vocês. Outra ferramenta que eu quero compartilhar com vocês aqui é o Agente GPT. Esse, galera, quando eu conheci a primeira vez esse cara, eu literalmente, já estamos nele aqui, bem-vindo, fechar e tal, eu fiquei impressionado, tá? Ele tem uma coisa muito legal aqui, antes da gente ir para frente, né? Você pode gerenciar a tua conta aqui, ó, tá vendo? Ó? Eu estou na versão free, tem a Pro, Expertise e tal, não sei o que, então você pode escolher alguma delas. Na versão free, eu tenho 3 demos, né, que eu já vou mostrar para vocês o que cada uma dessas demos e como cada uma dessas demos funciona, tá? E você pode aqui conectar, né? Você tem uns settings aqui, ó, e eu posso, tá pedindo só para colocar minha senha de novo. Eu tô com o perfil da Two Towers, então vai ficar um pouco diferente, mas tudo bem, ó. Tá vendo aqui, galera? Tem um settings e aqui ó, aparece uma API. Qual é a linguagem que você quer que ele use? Ele usa uma API aqui, uma API que você pode encontrar na OpenAI, mas aqui eu posso utilizar a API da Grok e tudo mais. O que serve essa API aqui? Ao invés de, né, você fazer esses 5 runs que a gente está vendo aqui, né, deixa eu voltar aqui para o home. Tá vendo que aqui em cima ó, eu tenho 5 runs, eu posso rodar 5 vezes num período de 24 horas. Se eu colocar minha API, e principalmente for uma API da Grok, que é uma API gratuita, eu não fico limitado a esses 5 runs aqui, ele amplia os 5 runs para mim e eu posso utilizar outros modelos de GPT. Tá, mas o que esse cara faz? Já que você falou de GPTs e tal. Nome desse GPT que eu vou dar, tá? Nome da rotina que eu vou dar aqui. Lembre que ele é um agente, tá? Então, é uma ferramenta um pouco mais antiga, ela deve ter uns 6 a 8 meses, essa ferramenta aqui, ela não é tão nova quanto a grande maioria, mas ela já veio lá atrás com essa ideia de agente, tá? Então, você que quer desenvolver agente, conhecer um pouco de agente, então qual é o nome do agente que eu vou dar aqui? Eu vou chamar ele de gerente de projetos. Esse é o nome desse cara aqui, tá? Gerente de projetos é o nome da minha coisa aqui. Objetivo, eu quero criar um plano de projeto ágil. Eu poderia colocar aqui, vou fazer uma outra coisa, só para a gente não ficar
nessa coisa de plano ágil, né? Então, vou criar uma campanha de marketing de infoproduto. Poderia dar menos informação, mas eu dei um montão de informação aqui. Aqui eu tenho as tools, né, que eu posso gerenciar aqui se vai ter imagem, pesquisa, se vai codar ou não. Como está a versão free, essas coisas ficam limitadas, né? Mas aqui já vai dar a ideia que vai acontecer. Quando você usa a palavra agente, ela é um pouco diferente de você usar prompt, tá? Aqui ele vai fazer uma coisa muito legal, que é isso aqui, ó. Ele está pensando, agora ele começou a gerar atividades para ele, ó, Task Edit. Ele está gerando atividades para ele mesmo fazer. E com base nas atividades, deixa eu botar aqui, com base nas atividades que ele está gerando para ele está começando a executar as atividades. Pesquisar o mercado e identificar público-alvo para o infoproduto. Executar aqui, ó, pesquisar mercado e identificar público-alvo para o infoproduto. Ele está fazendo a pesquisa. E você não falou nada para ele que está fazendo a pesquisa lá. Ele está entrando lá no Asana, no YouTube, Objetivo, várias ferramentas, ele está começando a pesquisar cada um desses lugares, terminou a pesquisa dele. A segunda task, elaborar uma estratégia de precificação competitiva de infoproduto, que foi a task que ele adicionou aqui para ele, ó. Desenvolver estratégia de comunicação, aqui, ó. Pesquisar o mercado e identificar público-alvo do infoproduto. Então, ele está adicionando atividade para ele e ele mesmo está executando cada uma das atividades. Então, o que ele vai construir aqui no final para você? Ele vai construir toda a tua campanha de A a Z. Ele vai até o final, né? No final aqui ele vai dar um resume, né? Que é se eu quero continuar ou não, né? Então ele vai continuar todo aqui, ó. Token titular, desmoda. Está dizendo que o token que o processo ficou muito longo, né? Então eu estou mandando ele rodar de novo. Então aqui ele está indo para um run, como ele está rodando de novo, ele não queimou esse um run que eu pedi para ele, tá? Mas ele vai fazendo todo o processo para mim aqui. Então essa é uma sacada. Então, por exemplo, Luiz, eu queria criar um agente, mas eu estou tendo dificuldade na etapa 1, etapa 2, etapa 3. Eu venho aqui, pergunto para esse cara me ensina como é que cria agente, né? Como é que eu adiciono task, como é que eu adiciono função, como é que eu adiciono atividade. Então, eu quero que ele crie um plano de projeto para mim, ele vai criar um plano de projeto para você. Eu quero que ele crie uma tabela de marketing, uma tabela. Só que ao invés dele simplesmente pegar um prompt e ele executar o prompt, ele faz o contrário aqui. Ele cria as atividades para ele mesmo. Então, assim, quando você fala cria um plano de marketing, ele vai pesquisar o que é necessário no plano de marketing, ele vai criar as atividades para ele e ele mesmo vai executar as atividades e vai te trazer no final. Então, você vai ver todo o caminho que ele fez aqui, ó, de infoproduto, ó, criar conteúdos relevantes com vídeo, posts. Ele está pesquisando e ele mesmo está construindo todo o processo para você. Então, aqui, ó, Maximus Loop, Shutdown. Então, ele chegou aqui, né, no caso especificamente, cadê esse um run aqui, chegou ao limite que ele consegue fazer. Então, para ele continuar, né, ele vai fazer uma nova rotina. Ele não consegue continuar essa rotina porque eu estou no modelo free, tá, galera? Modelo gratuito aí, estou utilizando a própria API da ferramenta para fazer esse tipo de coisa. Então, né? Então, se você formalizar, ele vai falar o máximo que ele pode utilizar, né? 8.000 tokens aqui, que é o texto que ele fez aqui para a gente com 8.000 tokens. Tá? Vantagem dessa ferramenta, você começa a entender o que a gente, como a gente funciona, como você constrói a gente, o que está por trás da gente, como é que ele cria a rotina, como é que ele executa essas rotinas todas. Beleza? Ferramenta genial para a gente aprender a fazer as coisas. Outra que eu gosto muito, Globe. Essa daqui, galera, é genial. Essa ferramenta aqui, vou clicar nela aqui para vocês verem, eu acho essa ferramenta de outro planeta. Se liga na sacada dessa ferramenta. Definição de inteligência artificial. Vou imaginar que você quisesse, né, ou tivesse vontade de fazer uma pesquisa
sobre conceitos e definições de inteligência artificial. Como você faria essa pesquisa hoje na internet, né? Muito provavelmente você entraria em vários sites e começaria a pesquisar como é que você pesquisa conceitos e definições sobre inteligência artificial. Esse site aqui, o Globo Explorer, né, ele vai simplesmente fazer a mágica que você sempre quis que alguém fizesse um dia para você. Ele vai simplesmente pegar os fundamentos, o que é aprendizado de máquina, processamento de linguagem, visão computacional, paradigmas, todas as redes, e vai estruturar tudo isso para você numa única página, trazendo tudo que você precisa saber sobre conceitos e definições de inteligência artificial. E se você, qualquer um desses temas aqui, qualquer um desses assuntos aqui, ó, aprendizado de reforço, aprendizado supervisionado, se você quiser dar um drill down, quiser saber um pouco mais sobre isso, basta você clicar. Ele vai na página que esse assunto está, ou se você tem a opção aqui, você pode abrir o link disso daqui, ou se você quiser aqui no meu caso, né? Eu quero entender um pouquinho melhor sobre processamento de linguagem natural. Quando eu clicar na palavra, ele colocou aqui, ó, conceitos e definições, e agora eu fui para processamento de linguagem natural. Ele vai dando um drill down, drill down, drill down, aqui, ó, processamento de linguagem natural. Ele vai descendo cada vez mais o nível de questionamento, árvore de decisão que é, quando eu clico em cada um desses textos aqui, ele vai me levando para as imagens, textos e tudo mais relacionados a isso. Ou seja, é uma ferramenta fabulosa para a gente aprender. Estou trazendo mais ferramentas de aprendizado porque eu acho que a gente tem que aprender um pouquinho mais de como usar melhor a IA. E para a gente finalizar hoje aqui, eu queria trazer dois, já falei tanto de prompt, né? Dois prompts interessantíssimos para você. Um é o LA5, né? E o outro é o TLDR. Eu não sei se vocês já usaram, mas eu vou explicar os dois na prática agora. Esse famoso, né? LA5. Deixa eu pegar aqui o meu. Aqui, ó. Vou voltar aqui para o meu velho e bom ChatGPT. E vou fazer o seguinte, ó. Eu vou entrar aqui na CEO.com, a revista CEO.com, tá? Estou entrando aqui na revista. Entrei por acaso aqui, né, em qualquer parte aqui. Então vou pegar aqui, ó. Synthetic Data, accept. Between Rewards and Disasters, os dados sintéticos, cinco questões que definem a agenda de um CEO, né? 5 questões importantes para a agenda de um CEO aqui. Então, eu vou pegar esse link aqui, né? Tem um artigo todo aqui, tá vendo todo o artigo aqui, galera? Ó, todo esse artigo aqui. Eu estou com uma preguiça muito grande, eu vou vir aqui e vou escrever aqui TLDR, tá? Só para eu ter certeza que ele não vai cometer um erro, eu vou colocar TLDR e vou escrever aqui, ó, em português, só para ter certeza que ele vai escrever em português, e vou grudar o link, ó, aquele link lá do, né, questões que definem a agenda do CEO, 5 questões que definem a agenda do CEO. O que ele vai fazer? Tá vendo esse artigo aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Tá aqui, eu permiti, tá? Opa. Nossa, quanto payback, chama paywall que tem nessa página, tá aqui, ó. How can I ensure AI implications deliver high value? Como que eu garanto, né, a implementação de entregas seguras da IA? E aí vai todo o artigo aqui. Beleza, acabei de clicar lá. Estamos prontos para escalar a IA de forma estratégica. O que ele fez aqui? Ele me trouxe um resumo de todo aquele artigo lá. Nossas operações seguras são alinhadas com a resiliência, né? Quais mudanças de infraestrutura estão desenvolvendo habilidade? Ou seja, ele pegou todo aquele artigo e fez o resumo. Luiz, mas por que escrever resumo não é a mesma coisa? Porque o TLDR, ele é uma estrutura diferente de resumo, né? Ele não é muito parecido com resumo, o artigo para mim. Ele é muito grande, eu não entendi, né? Muito grande, eu não li. Então, ele não vai fazer um resumo, ele vai simplesmente fazer uma estrutura mais enxuta daquele artigo que você leu ou daquele documento que você quer. Você pegou, sei lá, pega aqui, ó.
Ah, o meu não dá para fazer com link, Luiz, porque no meu caso aqui eu uso uma licença gratuita, né, eu não uso uma licença paga, então eu venho aqui, ó, opa, Ctrl, Ctrl A. Copiei tudo, galera, olha que loucura, eu copiei a página inteira, com imagem, com texto, com tudo que tinha, com pelo de ovo, tudo. Venho aqui, TLD, TLD, grudei tudo aquilo lá que vocês acabaram de ver. Olha, coisa que fez. Olha lá, acelera a transformação, MS, acelera a transformação digital para o cyberataque, devastador, tal. Me trazendo um super resumo aqui do artigo, né? Tem uma revista que eu sou muito fã chamada The News. Eu só leio a The News desta forma, tá? E se você quiser entender para que serve ELI5, você colocar ELI5, tá? Olha lá, ELI5, tudo junto, uma palavra só, como se fosse uma palavra só. E vou escrever aqui embaixo, blockchain, tá? ELI5 blockchain. Claro, uma explicação para leigos do blockchain. ELI5 significa explain like I am 5 years old. Ou seja, me explique como se eu fosse uma criança de 5 anos. Imagine um livro de registro, tipo um caderno de anotações, onde você anota tudo o que acontece. Quem pagou o quê, quem enviou algo para quem, etc. Agora imagine que esse livro não fica com uma pessoa só, mas com todo mundo ao mesmo tempo. Cada vez que alguém escreve algo novo, como uma transação, todos verificam se é verdade antes de aceitar. Quando todos concordam, a informação é trancada numa página. Isso é o block. Essa página ligada à anterior. Isso é o chain, a corrente. Tá? Então, imagina, às vezes está com dificuldade de entender o que é ChatGPT. ChatGPT. Ele é Five ChatGPT. O que é ChatGPT? Imagine que o ChatGPT é um robô muito inteligente que leu milhões de livros, 7 conversas. Ele não sabe tudo, mas aprendeu como as pessoas falam, escreve e tenta responder como se fosse uma pessoa muito esperta. Olha que legal. Você faz uma pergunta e ele tenta ajudar com a melhor resposta que ele aprendeu. Como ele funciona? Ele não pensa nem sente, só usa padrões do que aprendeu. É como um papagaio super inteligente. Escutou muito e repete com criatividade. Ou seja, uma forma muito sutil, muito simples de explicar para você. Então, são conceitos, né, que eu acho bem legal da gente utilizar, relacionados aí a IA, né? E aí, galera, assim, hoje nós estamos numa pegada, né, da inteligência artificial que está indo num outro ritmo, e aí às vezes as pessoas me perguntam, pô, estudo o quê? Trabalho com o quê? E faço o quê? E tudo mais, né? Tem o Kaggle, né? Se você quer treinar e testar modelos, aqui a gente está entrando numa parte da IA das mudanças, né? Que até então palavras que a gente não ouvia, coisas que a gente não via no dia a dia, começa a fazer sentido para a gente. Então aqui, o que eu queria compartilhar com vocês, deixa eu só dar uma olhada aqui, blockchain, ChatGPT, Big. Cadê o meu? Cadê? Perdi um negócio aqui, galera. Tô tentando me achar aqui nas minhas operações aqui. Maravilha. Para a gente finalizar hoje, galera, eu só queria compartilhar com vocês esse finalzinho aqui, né, de ferramentas e de IA que eu pelo menos acho que vão ser muito úteis para a gente agora nos próximos meses, né? Para quem quer, né, sei lá, seguir, aprender, desenvolver e aprender um pouco mais sobre IA, o que está acontecendo e tal, e arrumar outras oportunidades de emprego, outras oportunidades de trabalho, outras oportunidades de projeto, começa já a ouvir essas palavras e entender para que elas servem e como elas são usadas, né? Kaggle nada mais é do que se você quer treinar, né, e testar base de dados, modelos, você usa essas plataformas. O Hugging Face, ele acabou de lançar, né? Até pouquinho tempo atrás, o Hugging Face ele simplesmente, né, era uma estrutura de modelos prontos, agora ele está trazendo uma infinidade de IA
junto ali dentro operando. Eu ouço muito, né, algumas empresas falar, pessoas falam, eu queria desenvolver uma IA na minha empresa, tal, não sei o que. O Oliama nada mais é do que você rodar a IA localmente na sua máquina, tá? Então hoje você instala o Oliama num servidor, você instala o Oliama num computador e você consegue rodar uma LLM localmente. Então, se você trabalha numa empresa que é infinitamente seguro, necessário, obrigatório desenvolver uma LLM dentro da tua empresa, porque os dados são altamente confidenciais, não pode compartilhar tal, instala o Oliama e você já começou 90%. Aí a gente entra no GitHub, né, lembrando, né, que agora a IA está conseguindo entrar dentro do GitHub, e isso vai tornar, né, principalmente para os desenvolvedores, uma coisa de outro planeta. Né? O GitHub nada mais é que o maior repositório hoje, né, que a gente tem da internet sobre código-fonte. Então, tudo que se imagina, né, de código-fonte para aplicações, praticamente todas as aplicações de código aberto, você encontra no GitHub, e ali é toda uma comunidade, né, que troca informações. O Streamlight, né, cria aplicativos, né, de interface rápida e interativa. Então, se você quer usar uma ferramenta para criar esse tipo de coisa, de aplicativos de uma velocidade muito grande, é o Streamlight. Utilizado isso tudo para LLM, tudo profissional, tá, galera? Não é uma coisa muito... Eu instalo em casa, eu que não sei nada, vou começar a fazer. Não é bem assim, mas o que eu queria chamar a atenção são ferramentas que poucas pessoas ficam falando no mercado, mas é onde a corrida da IA está muito forte. Então, se você já começar, né, você tem aí 20, 25 anos, 30 anos, você quer entrar nesse universo da IA e quer decolar, são plataformas e ferramentas que você aprender, você já vai sair na frente. Gradil, interface web para modelos de IA. LangChain, esse daí é um dos mais famosos que a gente conhece hoje, né, pela fluxo de IA com IA. Então, você tem o Oliama, provavelmente você vai ter o LangChain funcionando, e o PyTorch. O PyTorch nada mais é do que esse modelo de Deep Learning, é a base hoje, se você quer trabalhar com a Google, primeira coisa que você vai ter que saber para trabalhar hoje dentro de uma IA da Google é mexer com essa configuração, é mexer com o PyTorch. E, na sequência, obrigatoriamente, o TensorFlow. O TensorFlow hoje, talvez de tudo que a gente está falando, é o mais famoso de todos, até mesmo é uma estrutura, né? Um modelo aí de alta performance para treinar IA. Então, o TensorFlow hoje roda DeepSeek, o Owen 2.5, né? Todas essas IAs abertas, todas elas utilizam o TensorFlow e o PyTorch. Então, aqui você está vendo o que tem de mais relevante, mais importante hoje no universo de IA. Né? Esse realmente é o suco do maracujá, né? A batatinha doce da IA que a gente poderia falar para vocês. Galera, eu vou estar parando por aqui hoje. Queria demais aí agradecer a atenção de vocês. Devo, né, na próxima semana, estar trazendo outros temas, outros assuntos, ampliando um pouquinho dessa nossa discussão aí sobre IA. Fica aqui, né, a minha chamada para o meu LinkedIn. Quem quiser me acompanhar, seguir lá no LinkedIn, por favor, para as pessoas que assistiram, dê um joinha, marca, compartilha, manda para outras pessoas que achou alguma coisa legal, quer pedir mais informação, quer saber um pouco mais sobre isso, vai lá nos comentários, faz um comentário que prontamente eu vou responder para vocês da melhor forma. De qualquer forma, eu queria demais agradecer a atenção de todos vocês que estiveram aí, agradecer a atenção da Gisele, que acompanhou aí a minha live junto aí. E se você está vendo isso gravado, faça perguntas, questionamento. Se algo que eu disse errado, me corrija. Se algo que eu disse certo, me segue. E no mais, galera, uma boa semana a todos. Sucesso para cada um de vocês. E muito, 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 muito obrigado. Até mais. Tchau. Fiquem bem. E tenham uma semana de bastante negócio.